Quando pensamos em psicologia, quase sempre vem à mente aquela imagem clássica do profissional em silêncio, sentado de forma neutra anotando coisas atrás de um divã, não é? Mas, nesta análise das fontes, a gente vai quebrar esse estereótipo de vez. Vamos explorar juntos uma transformação gigantesca, uma verdadeira mudança de paradigma na psicologia social. É simplesmente fascinante ver como uma profissão inteira precisou se reinventar do zero para conseguir lidar com as realidades complexas e nuas e cruas do mundo lá fora. Para guiar essa jornada, nosso roteiro vai passar por 5 pontos bem diretos. A gente começa entendendo essa grande mudança de paradigma, depois avança para os novos contextos de atuação, conhece os pilares teóricos por trás de tudo isso, mergulha na ética do cuidado e, claro, fecha com os desafios reais que a profissão enfrenta hoje. É um caminho super lógico e as peças vão se encaixando perfeitamente. Então, vamos direto ao ponto 1, a mudança de paradigma e como a clínica ficou para trás. Para compreender a psicologia social moderna de verdade, é absolutamente essencial olhar para aquele momento exato em que o campo percebeu que precisava mudar sua essência. A ficha caiu. Não dava mais para focar apenas em ajustar a mente de alguém. Era preciso entender o contexto em que essa pessoa vivia. E a diferença entre o modelo tradicional e o contemporâneo é brutal. Antigamente, a psicologia tinha um foco quase exclusivo em adaptar os indivíduos à sociedade. Se havia um problema, a questão era tratada ali, no nível individual, tentando forçar a pessoa a se encaixar no sistema. Já a prática contemporânea vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela foca na resistência e se torna emancipatória, colocando os direitos humanos e a justiça social no centro do palco. A ideia não é mais fazer alguém aceitar passivamente uma realidade excludente, mas sim dar as ferramentas para que as pessoas possam resistir e transformar essa realidade de forma coletiva. Mas como isso aconteceu na prática? Bem, a história explica muita coisa. Nos anos 80, o Brasil passou pela intensa redemocratização. Logo na sequência, na década de 90, tivemos a criação de sistemas públicos gigantescos como o SUS e o SUAS. Foram exatamente esses marcos históricos que literalmente puxaram os psicólogos de dentro dos consultórios confortáveis e os colocaram nas ruas. Hoje, a gente vê esses profissionais atuando de forma ativa nas comunidades, bem no centro do furacão social. O que chama muito atenção nessa imagem é justamente como ela ilustra a ruptura desse espaço físico. A atuação sai daquele ambiente tradicional, fechado e rígido, e entra em um cenário fluido, vibrante e sem paredes. É a psicologia encontrando a vida real exatamente onde ela pulsa, com toda a sua bagunça, complexidade e movimento. O que nos leva naturalmente à segunda parte, os novos contextos de atuação, ou seja, a realidade das ruas. Afinal, se esses profissionais não estão mais isolados batendo ponto em consultórios, onde exatamente eles estão trabalhando hoje? A resposta é que eles estão profundamente misturados no tecido da vida cotidiana. Estamos falando de movimentos sociais, coletivos, ocupações urbanas, escolas, centros culturais e projetos públicos. Eles ocupam os espaços onde as lutas do mundo real acontecem todos os dias. É uma psicologia de pé no barro, mesmo. Pense numa ocupação urbana, por exemplo. O papel do profissional ali não é montar uma maca no meio da rua, mas sim mediar conflitos e ajudar os moradores a se organizarem politicamente para acessar direitos básicos como água e moradia. E o grande pulo do gato está exatamente aqui. O objetivo passa a ser promover autonomia, pertencimento e transformação social, e não apenas oferecer um atendimento clínico padrão. O trabalho ganha um formato totalmente horizontal e baseado no diálogo. A mudança de perspectiva é colossal. A gente deixa de olhar para um paciente passivo que precisa ser consertado e passa a enxergar um cidadão ativo que precisa ser empoderado. Claro que uma reviravolta monumental como essa não caiu do céu, né? Ela foi super bem estruturada em cima de uma nova abordagem construída a partir das ideias brilhantes de vários pensadores que redesenharam a forma como compreendemos o sofrimento humano. Vamos então à parte 3, conhecer esses mestres, os verdadeiros pilares teóricos dessa história toda. Sem esses gigantes intelectuais, toda essa prática emancipatória seria apenas intuição. Com eles, virou uma ciência de transformação. O primeiro grande nome é Paulo Freire, com o conceito de consciência crítica. Ele defendia que a verdadeira cura começa quando ocorre o despertar da percepção sobre as condições de opressão em que a pessoa vive. A lógica faz muito sentido. Não dá para aliviar a dor de alguém sem entender as forças estruturais e sociais que, em primeiro lugar, causaram essa dor. Pegando carona nisso, a pesquisadora Sylvia Lane trouxe esses conceitos incríveis da educação diretamente para a psicologia.
A visão dela bate muito na tecla da passagem do indivíduo de objeto da história para sujeito da história. Basicamente, as pessoas precisam parar de ser meras espectadoras, esperando a vida acontecer, para se tornarem as autoras da própria narrativa. É sobre tomar as rédeas do próprio destino. Aí entra Maritza Monteiro, que adicionou uma camada que muda o jogo, o empoderamento comunitário. Trata-se de um processo onde o conhecimento e o poder são realmente compartilhados. O mais legal aqui é a quebra de hierarquia. O psicólogo desce do pedestal, deixa de ser o dono absoluto do saber e vira um facilitador, entregando as ferramentas para que a própria comunidade seja a protagonista da sua realidade. E para fechar esse grupo, temos Bader Sawaya. Ela faz um alerta muito importante contra a imposição fria de diagnósticos que só rotulam as pessoas e defende a ética da potência de agir. É um cuidado construído com a pessoa, de mãos dadas e não de cima para baixo, sobre ela. É através dessas trocas reais que se consegue reconstruir o sentido de existir de alguém que foi empurrado para as margens da sociedade. Tudo isso nos leva direto para a nossa quarta parte, a ética do cuidado e a ideia de curar o coletivo. Porque essas teorias tão robustas desembocam num jeito fundamentalmente diferente de cuidar da saúde mental, exigindo que a gente dê as costas aos métodos tradicionais e fechados de antes. Inspirado em lógicas como a redução de danos, o profissional precisa literalmente botar a cara no mundo. O processo é claro. Passo 1, sair do consultório tradicional. Passo 2, circular por onde a exclusão acontece de verdade, como praças, feiras e abrigos. E o passo 3, que é o coração de tudo, estabelecer vínculos reais de confiança ali mesmo no território. Tem que furar a bolha. E toda essa construção obriga a gente a encarar uma verdade que é bem pesada, mas ao mesmo tempo reveladora. O sofrimento psíquico tem raízes sociais e históricas. Ele está diretamente ligado às relações de poder e à falta de condições dignas de vida. A dor psicológica quase nunca é só uma fraqueza individual. Ela nasce da desigualdade, da pobreza e da falta de acesso. Resumindo, é o próprio contexto social que muitas vezes adoece a mente. Mas claro, pegar toda essa estrutura empoderadora e tentar aplicar em ambientes precários do mundo real para reconstruir identidades em meio à exclusão traz complicações imensas. A teoria é linda e inspiradora, mas o asfalto é duro. O que nos traz a nossa quinta e última parte: os desafios da profissão hoje. Porque esse trabalho incrível e super necessário bate de frente com muros sistêmicos que ameaçam o impacto desses profissionais diariamente. Existe uma corda sempre esticada entre os objetivos da psicologia social e as estruturas rígidas do sistema. Primeiro, temos a precarização do trabalho, que resulta em contratos instáveis e pouquíssimo reconhecimento institucional. Depois, vem a resistência dos próprios sistemas tradicionais que ainda torcem o nariz para essas práticas mais horizontais. Temos também a famosa tensão de saberes, que exige uma profunda humildade epistemológica. O que é isso? É entender que o conhecimento de vida daquela comunidade vale tanto quanto um diploma técnico. E, por fim, o enorme risco da despolitização, que é o perigo de pegar todo esse trabalho transformador e reduzi-lo a uma prestação de serviços fria e mecânica. E a partir das fontes fica uma questão no ar que é impossível de ignorar. Em ambientes marcados por uma exclusão e opressão tão profundas, será que a ideia de neutralidade clínica é só um mito confortável? Como a gente acompanhou por aqui, se o sofrimento psicológico tem raízes sociais e políticas tão fortes, talvez o ato de curar precise ser inevitavelmente um ato político também. A neutralidade diante de abismos sociais gigantescos pode acabar sendo apenas uma ilusão. O que faremos com essa constatação daqui para frente? Fica aí a reflexão.